E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula aqui do Parabólica. E olha só, hoje é uma aula muito legal, muito importante, muito interessante para vocês aí. Muita gente que me pede há mais de anos. Hoje eu estou voltando com a playlist de Teoria da História para vocês. Ela é uma playlist que vai trabalhar com aspectos muito mais científicos, logicamente, mas também é cobrado também em vestibulares, vocês sabem disso, né? Hoje a gente vai falar sobre historiografia positivista. Para entender o que é historiografia positivista. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história geral, Brasil, filosofia, sociologia. Tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tá bom? Gente, vamos lá então falar sobre historiografia positivista, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. A gente depois vai ter outras aulas sobre historiografia positivista, tá? Não necessariamente na próxima segunda, eu acho que já vai ser na próxima segunda para a gente falar de outras, de repente a historiografia do materialismo, né, marxista. Mas vamos lá entender a importância da historiografia positivista e logicamente vocês têm que pensar inclusive em fazer críticas a essa historiografia. Se vocês seguirem a playlist, vocês já vão aqui os poucos vídeos que a gente tem, que a gente já falou sobre lá na Grécia, sobre Tucídides e Heródoto. Falamos sobre a historiografia medieval, historiografia moderna, renascentista. Hoje a gente chega lá no século XIX. Logicamente que vocês sabem, o positivismo a gente já fala surgindo com o francês Auguste Comte, que observa, né, o positivismo ele é tão importante para todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, principalmente das ciências humanas. É através do positivismo, inclusive, que surge as ciências sociais, o estudo da sociologia, o estudo das sociedades, e a história vai puxar para isso também, mas vamos falar exclusivamente da história, tá? Não estamos falando aqui sobre estudo da sociedade presente. É bom pontuar, porque se não tivesse essa diferença, a gente vai falar de como que é produzida a história dentro dessa concepção positivista. Se não fosse isso, a gente já tem vídeo aqui de Auguste Comte no canal, vocês poderiam seguir lá, um vídeo sobre positivismo. Desculpem, gente, acabei de acordar, inclusive, a aula já estava preparada, resolvi vir aqui gravar. Essa torcida foi só para, né? Eu sei que tem gente que não gosta que eu faça isso, mas pouco importa. O importante é o conteúdo aqui. Então surge com, né, a ideia do positivismo surge com Comte, lá no século XIX, em meio às transformações que a Europa está vivendo. Ele sabe das transformações trazidas a partir da Revolução Francesa, mas no século XIX a gente tem o que a gente vai chamar de Primavera dos Povos, que são vários acontecimentos na Europa, em várias localidades na Europa, de grupos se rebelando, grupos fazendo manifestações, fazendo revoluções na Europa. Então a gente tem na Alemanha, a gente tem na Hungria, a gente tem em tudo quanto é lugar movimentação, pessoas se movimentando e transformando aquela Europa do século XIX. Inclusive fazendo parte desse meio, a gente tem inclusive a Comuna de Paris. Mas o que é mais importante saber é que, e aí eu dou um exemplo, você tem o surgimento inclusive de novos estados nacionais já a partir da Primavera dos Povos, 1848, mas chegando lá em 1870, 1871, surgimento de novas nações, como por exemplo a Itália, o Estado Nacional Italiano, o Reino da Itália, e principalmente o Império Alemão surgindo a partir de Otto von Bismarck, e também com o Kaiser, né, o Guilherme. Então você tem todo esse processo que faz a Europa enquanto um continente em erupção. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai ser extremamente importante para a produção historiográfica positivista, e a gente vai ver isso agora. E aí um ponto já que é extremamente importante para a gente não achar que está estudando sociologia. É historiografia, é a escrita da história, a escrita da história. Para a concepção positivista, a história, prestem bem atenção, é ciência que estuda o passado. Mas você falou nada. Pois é, mas até essa concepção que a gente fala muitas vezes, a gente joga vulgarmente falando, vem do positivismo.
significa que nós, para a produção historiográfica do positivismo, a gente não está preocupado com o hoje. E por que isso é importante saber? Porque outras correntes historiográficas, que a gente até vai ver, vão se preocupar muito com o hoje, no processo de construção da história até chegar à atualidade, para entender a nossa realidade atual. O marxismo está aí para isso, inclusive, o materialismo histórico. Agora, o positivismo, ele vai... Vocês lembram daquela história do positivismo que vem, inclusive não é nem Comte, vem em Durkheim, que é pela influência positivista, de pegar um fato social e tratá-lo como coisa? Então, é mais ou menos isso, não é igual isso, porque a gente está falando em sociologia, mas é a ideia de você pegar a história, retirar daquele lugar e falar assim, eu vou estudar esse recorte de tempo, sem pensar na influência que isso pode trazer para a nossa atualidade. Então, entender a história do ponto de vista positivista como uma ciência que estuda o passado está ali, certo? E aí você começa a ter um método, uma exigência de método para poder estudar, que a gente já está falando sobre isso. É através, por exemplo, do positivismo que a gente vai ter aquela famosa divisão que muitas vezes a gente mesmo reproduz, de falar, existe a pré-história e a história. O que muda da pré-história para a história é a escrita. E aí você não consegue pegar, você não pega outros fatores para tentar estudar. Definiu-se pelo positivismo que através do surgimento da escrita, as primeiras sociedades, essas sociedades elas saíram de um passado muito mais primitivo, pré-histórico, e entraram na história. Aí a gente tem que fazer uma crítica, tá? Por enquanto eu estou relatando para vocês de uma forma bem positivista mesmo, mas a gente precisa fazer a crítica, porque não pode ser só um fator que vai definir a mudança de pré-história para história. Não pode ser a escrita para todas as sociedades, porque as sociedades têm a sua história. Vou dar um exemplo aqui para a gente trabalhar. Sociedade Azteca. Os astecas, que foram uma sociedade que durou cerca de 200 anos, eles tinham uma escrita. Falando da América Central, tá? Os incas, desculpem, os maias, a sociedade maia, durou mais de 1000 anos. Tinha uma escrita, ok. Os incas, que duraram também aí, 1000 anos, média para mais, eles não tinham escrita. Isso significa então que eles não tinham uma história, a gente trabalha como uma pré-história, sendo que existe toda uma cultura sendo produzida, uma organização social sendo produzida ali, entenderam? Essa é uma questão que eu estou fazendo e falando em crítica em relação à concepção positivista da historiografia. Mas o positivismo vai identificar, logicamente, pensando nas sociedades do Antigo Oriente Próximo ou na Europa mesmo, porque tem uma pegada muito eurocêntrica de que se a partir da invenção da escrita se passa para a história. Então trabalha muito, por exemplo, com o Código de Hammurabi na Babilônia, entre outras coisas, tá bom? Agora, por mais que a gente faça críticas ao positivismo ou à historiografia positivista, por mais que a gente utilize muito hoje, logicamente, vários outros métodos, não dá para negar que, isso aí eu falo, aí eu afirmo, não dá para a gente negar que a historiografia positivista hoje, ela, para a utilização do método positivista hoje, com todo o avanço da ciência que se tem, ele não é o mais adequado. Ele não é o mais adequado para se utilizar. Agora, o que a gente também não pode deixar de notar é a importância da historiografia positivista para as outras historiografias que virão a seguir, como a Nova História, como o materialismo histórico. Porque o positivismo, assim como o positivismo foi o pai aí das ciências sociais, né, quando a gente pensa nisso, na historiografia ele também teve a sua contribuição no sentido de organizar um método para o estudo da história. Então o positivismo tem sim a sua gigantesca importância e isso não pode ser ocultado, isso não pode ser omitido, entenderam? E aí a gente chega num ponto extremamente marcante que eu acho que é muito necessário vocês anotarem, pensando na historiografia positivista, que é uma característica talvez a mais marcante do positivismo. A historiografia positivista, ela é eurocêntrica, ela é centralizadora e ela busca contar a história que importa para a historiografia positivista
é a história dos grandes nomes, na construção dos grandes heróis de uma nação. Se busca contar a história das nações, e dentro dessas nações se encontram esses grandes heróis que formaram ou que defenderam em determinado momento essa nação. Por que eu estou falando isso? Lá no comecinho desse vídeo eu falei para vocês da Primavera dos Povos. Falei da formação, por exemplo, do Império Alemão ou do Reino da Itália. Passamos a encontrar grandes nomes dentro, a historiografia positivista passa a encontrar grandes nomes dentro desses projetos de nação e contar a história deles como se a história deles representasse toda aquela nação. Então é um projeto de construção nacional. A historiografia positivista se preocupa muito com esse aspecto. Então quando eu falei para vocês do Império Alemão, da formação do primeiro Reich, do segundo Reich, desculpa, que é o Império Alemão, formado lá em 1871, nós temos a figura do rei Guilherme, nós temos a figura do Kaiser, que até hoje, por exemplo, na Alemanha, existem estátuas espalhadas por algumas cidades da Alemanha do Kaiser, do Kaiser não, desculpa, do chanceler, né? Você tem o Kaiser, que seria o rei, mas você tem lá o Otto von Bismarck. Então você tem figuras, né? A figura, o cara que construiu a nossa identidade nacional, certo? Então o positivismo tenta chegar a isso. E olha só onde que, nesse caso do Império Alemão, onde que eles chegaram depois, com a construção de uma outra imagem, de uma outra ideia, chegaram lá em 1933 com a ascensão do nazismo ao poder, por exemplo. Não necessariamente precisa seguir os passos do nazismo. Mas vamos pensar, por exemplo, olhando para o Brasil. O que a gente tem de construção da nossa história enquanto Brasil independente? A construção da figura de um imperador, Dom Pedro I. Não tem as fotos, que eu já falei mais de 1000 vezes aqui no canal, as fotos não, desculpa, os quadros, o quadro principalmente o do Pedro Américo, lá no Museu do Ipiranga, o Independência ou Morte, colocando Dom Pedro I como um herói nacional, com sua guarda ali, que a gente sabe que aquela guarda, esse quadro foi produzido, inclusive essa obra foi produzida, foi acabada, finalizada em 1888. O Grito do Ipiranga foi a 7 de setembro de 1821. Mas essa obra tentou levantar a ideia de um grande nome. Assim como, aí pensando já em positivismo, mais adequando ao positivismo, eu só estou dando exemplos da construção de uma imagem, tá? Porque essa imagem do Dom Pedro, ela perdurou por muito tempo e perdura até hoje por muito tempo como um grande herói. Mas ela bateu de frente, inclusive, com a imagem de uma outra figura que foi construída dentro de uma república extremamente positivista, elaborada lá no final do século XIX por Benjamin Franklin. Benjamin Constant, professor da Escola Militar da Praia Vermelha, de onde surgiu, de fato, a proclamação da República com o Marechal Deodoro. Benjamin Franklin foi colocado como um grande herói que ensinava a história através do positivismo para os militares. Você tem, com o advento da República, a criação de uma nova imagem, de um novo mito, de uma nova representatividade da República para contar a história do nosso povo. Surge a ideia de Joaquim José da Silva Xavier, que Joaquim José da Silva Xavier talvez seja nada, mas quando se fala de Tiradentes, coloca a imagem de Tiradentes com a corda no pescoço, falando que assim como Cristo morreu na cruz pela humanidade, Tiradentes morreu enforcado pela República lá em 1791, onde foi a morte de Tiradentes. Construímos a imagem de um Salvador, um nome para a República Brasileira, assim como vários outros, certo? Assim como vários outros, mas Tiradentes talvez seja o mais central. E ele, quando teve a proclamação da República, 100 anos depois da morte de Tiradentes nem estava ali. E outra coisa importante de se destacar é que a gente sabe, já contei essa história aqui, inclusive no canal, que Tiradentes, ou Joaquim José da Silva Xavier, foi construído esse mito em volta dele. A própria imagem da barba, a obra também, inclusive de Pedro Américo, a imagem da barba para assemelhar a traços com Jesus Cristo no ato da crucificação, é uma construção para fazer as massas aderirem a esse discurso.
e o que se conta depois ao longo do livro didático. Eu não sei se vocês têm a mesma idade que eu, não sei. Eu sei que muitos não têm. Mas aqueles que talvez sejam da minha geração, ou um pouco mais velhos do que eu, sabem que quando a gente abriu um livro didático nos anos 80 e nos anos 90 para estudar, Tiradentes era colocado como a grande verdade da história do Brasil. E hoje isso deve ser questionado como ou é questionado. Ainda assim a gente acha resquícios. Quando eu trabalhava presencialmente, lecionava presencialmente, eu já vi estudantes me questionar, professor, claro que Tiradentes foi um grande líder na Inconfidência. E a questão é, talvez tenha sido o líder, mas o grande líder, ou um dos líderes, sim, mas o grande líder, o grande herói nacional que morreu como Cristo na cruz, morreu enforcado, a gente precisa entender essa história, que essa história está sendo modificada, que a gente precisa entender que existem outros métodos que vão questionar isso. Mas a ideia de se construir Tiradentes como grande herói é uma construção positivista, entendem? De achar um grande herói. Por conta disso, mas quem que acha isso? Quem está querendo contar essa história para a gente, que quer construir isso, essa questão, esses ritos cívicos na gente, que você vai lá na escola e toca o hino nacional, a construção do próprio hino nacional, a exaltação à bandeira, mas sem saber, pô, essa bandeira que a gente exalta, você sabia que ela é um resquício do Império? É a mesma bandeira do Império com modificações? Que pertence a famílias reais? São cores que não representam a mata e o ouro, a gente sabe disso há muito tempo. Mas o positivismo está aí para contar essa história, que é uma história oficial, que vem de cima para baixo. Quem que está querendo fazer com que a gente entre nessa é quem está no poder, por exemplo. Então o positivismo ele tem essa íntima relação com o poder, a historiografia positivista. Afinal de contas, um livro didático ele só vai para a escola se ele passa por uma aprovação dos órgãos competentes ligados ao Estado. Dentro de uma escola, para vocês saberem, chega numa escola, por exemplo, quando eu fui professor de escola pública, chegavam, as editoras mandavam os livros para a gente escolher. Eu, com outros professores, a gente tinha que escolher qual seria o livro ideal para a história, por exemplo, reunia com os professores de história. Mas todos os livros que chegavam até nós eram livros que já tinham sido aprovados pelos órgãos competentes, que já tinham passado por uma análise ou por um pente fino. Então, qualquer um que eu escolhesse, eu já sabia que não era uma escolha porque veio aqui, eu vou utilizar esse trabalho. Vocês entendem? Então, vem de um órgão que vem de cima para baixo, mas olhando no positivismo, principalmente, é uma história que é contada para quem está querendo ou manter aquele poder, ou aumentar o seu poder, de certa forma, certo? Então, dentro da possibilidade do que eu estou falando da historiografia positivista. Então, quando a gente recebia esse livro, quando a gente, por exemplo, eu era criança e lia o livro falando, achando que Tiradentes foi o grande herói nacional, é porque você tinha uma influência muito grande nessa historiografia positivista que não foi modificada por muito tempo, desde lá da proclamação da República. E quando que eu estava no colégio? Eu estava no colégio quando o Brasil ainda estava passando por uma transição democrática. A gente tinha acabado de sair de um passado ditatorial, de ditadura militar, onde a história passou a ser contada também como um grande acontecimento dos grandes nomes. Uma exaltação dos grandes nomes, dos grandes heróis da nossa pátria. Então, quando eu era estudante, eu era criança e estava estudando no colégio, a gente ainda estava mudando os parâmetros curriculares para tentar fazer uma história mais crítica e tentar debater com esses temas. Vocês entenderam? Então, prestem muita atenção nisso, que é bem interessante de se destacar. E é nesse ponto que a gente chega, inclusive, a pensar em outro aspecto muito importante da historiografia positivista, que é em relação às fontes. O que é fonte histórica para o positivismo? Como nós estamos falando de uma história defendida pela historiografia positivista que tem que ser contada de cima para baixo, exaltação aos grandes nomes, ao projeto de nação, as fontes também são as fontes oficiais. Como assim que são fontes oficiais? Nós estamos falando de decretos, de leis feitas para contar a história de um povo, por um rei, por um presidente, sei lá, por um chefe de Estado. Aquilo vira a história oficial. Aquilo é a fonte para a historiografia positivista.
E é para contar por uma coisa ampla, um projeto de nação. A historiografia positivista pensa em algo maior. Entenderam? O que é descartado como fonte histórica? O que é extremamente importante que a gente sabe hoje, mas para a historiografia positivista isso pouco vale. Fotografias pessoais, cartas pessoais, jornais de circulação independente, porque jornais, por exemplo, a imprensa régia, durante o período joanino no Brasil, 1808 a 1821, depois Dom Pedro I, aquilo para o positivista seria uma fonte oficial. Entendem? Então, por exemplo, se sai na imprensa oficial em Dom Pedro I que Frei Caneca foi enforcado, o positivista vai chegar, o historiador positivista vai contar a sua história de que Frei Caneca foi enforcado, quando, na verdade, se discute muito se ele de fato foi enforcado ou se foi fuzilado. Mas tudo que for para fuzilado, se não saiu em imprensa oficial, já não é fonte histórica. Aquilo é uma distorção. Entendem? E é lógico que a gente faz críticas a isso, porque para pensar na sua vida, aí é quase um... como é que chama? Um conselheiro aqui. Você sabe que eu não posso dar conselho de nada. Mas para pensar na sua vida. A sua vida tem história, a sua família tem história, sabe? Ah, mas é que eu tive, o meu avô foi prefeito de tal, mas não é só isso. A sua vida tem história, de construção dessa nossa sociedade, de formação de muitas coisas. Sabe a receita que a sua família faz? A receita que a sua família faz, ela é importante. Minha família faz um feijão tropeirão, faz um arroz, sei lá o quê, uma carne e tal, um pão de queijo da minha avó que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe, foi passando de geração, hoje eu aprendo a fazer esse pão de queijo. Isso é história. Mas, para a historiografia positivista, ela não vale, porque a gente precisa pensar de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, quem que vai defender essa questão da história, que a gente vai pegar também muito do que a gente vai chamar, inclusive, de microhistória, vai ser depois a nova história, análise, história dos análises, que vão falar, cada história é importante, cada documento é importante. Agora, para o positivismo, não. Para o positivismo, isso não é o importante para a construção da história da nação. A gente precisa saber dos grandes nomes. As biografias são importantes. As biografias dos grandes feitores, dos grandes nomes dessa nação, entenderam? Mas se é assim, a vida do historiador é fácil para o positivismo, para a historiografia positiva? Não. Só que o historiador para o positivista, ele é basicamente um reprodutor de conteúdo oficial. Como assim? A grande função... O historiador, ele vem da investigação, e ele é extremamente importante, mas ele vem da investigação para identificar o que é considerado fonte oficial e o que não é fonte oficial. Eu encontrei uma carta escrita por Dom Pedro I. Sou um historiador da historiografia positivista, lá no século XIX e primeira metade do século XX, por exemplo. O meu grande objetivo é descobrir se ela foi de fato de Dom Pedro I. Aqui tem uma história que é extremamente importante, assim, interessante, é uma história cabulosa, que se for de Dom Pedro I, essa história, vai abalar muita coisa. Mas eu preciso saber primeiro se ela é de Dom Pedro I, porque se não for de Dom Pedro I, ela ainda continua sendo uma carta que conta fatos extremamente interessantes, cabulosos. Mas não vai valer, porque vai ser de qualquer outra pessoa que não tem importância para a historiografia positivista. Uma pessoa que não construiu nação. Então tem que ser de Dom Pedro I. Então meu objetivo é contar se foi de Dom Pedro I. Descoberto, aí sim, ela pode se tornar uma fonte oficial dos grandes nomes. Se o Estado falar, não, o Estado fala, é isso, permite... Então, o historiador, pela historiografia positivista, ele acaba se limitando a contar os fatos, reproduzir esses fatos de forma fiel ao que ele vê nos documentos considerados oficiais, que são definidos ou não, se ele
encontra um documento que o Estado o definiu como oficial ou como uma instituição definiu como oficial. Não cabe ao historiador, nesse caso, questionar o documento. E também não cabe ao historiador, nesse caso, fazer a crítica. Ele é um reprodutor de conteúdo desses documentos oficiais. Então ele reproduz a história. Isso é um grande problema, porque aquela sociedade que só reproduz, não pensa, é uma sociedade que fica dominada. Um povo que não consegue ter uma crítica, que não aprende a criticar, a questionar, é um povo que está fadado, olha só, fadado, enquanto vive por isso, está fadado a esse confinamento de ideias, a essa dominação. E é preciso se libertar. Mas o positivismo não quer que isso aconteça. A historiografia positivista, pelo seu método, que é extremamente importante, como eu já falei para vocês, por se trabalhar com um método, uma complexidade para entender a história, porém, não é o recurso mais adequado para utilizar, não é o método mais adequado, mas o positivismo, ele define que a gente vai contar essa história. Então vocês não podem identificar. Quando você só reproduz, você está indo para o positivismo. Por exemplo, tem algum canal aí no YouTube que só conta a história, mas não faz um questionamento sobre essa história. Esse canal, ou essa pessoa, esse professor, criador de conteúdo, de qualquer outra forma, mas quando a gente está falando em história, ele está se assemelhando muito ao que seria uma historiografia positivista, de só narrar fatos, mas não fazer uma análise mais aprofundada, só superficial que se narra fatos, entendeu? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês gostaram? A gente vai seguir, tem historiografia do materialismo histórico aí, vou falar sobre marxismo, história dos análises e tudo que tiver. Se tiver mais coisas sobre positivismo, tentar trabalhar com alguns historiadores para mostrar na prática para vocês, antes mesmo de partir para as próximas, eu acho legal também. Amo vocês de coração, grande beijo, fui!